Maternidade, materno-infantil, isso é poder também e oportunidade para o nutricionista? É sim, esse podcast, o NutriPod do Kiwi Lab, vai trazer isso para você com Fernanda Lepera. Uau. Alguém com quem eu já trabalhei na vida e tem uma coisa muito importante para falar. Bem-vinda, Fernanda! E aí, trabalhar com esse nicho fez a diferença na sua vida? Conta pra gente! Oi, Cíntia, é um prazer estar aqui com você, com o pessoal do Kiwi Lab. Trabalhar com esse nicho do materno-infantil fez toda a diferença na minha vida. Eu sempre fui apaixonada pela área de materno-infantil e há pouco tempo, uns 5 anos eu vim para esse nicho, depois de uma retomada na minha carreira, e aí tudo se transformou. Eu descobri que esse realmente é o meu mundo. Trabalhar com esse nicho fez toda a diferença porque eu consegui desenvolver programas de atendimento para gestantes. Então, eu tenho um programa que chama-se 9 Meses Bem Nutridos, onde eu acompanho a gestante durante os 9 meses e ainda no pós-parto. Então, isso fez toda a diferença para o meu consultório. Nós vamos querer saber tudo disso aí, porque eu falo que nutricionista divide ideia para multiplicar a nossa atuação. Então, aguardem aí que a Fernanda vai entregar bastante do ouro que ela foi desenvolvendo ao longo de vários encontros também entre os nutricionistas do meu consultório de sucesso, né? De alguma forma, esse projeto, ele também foi aprimorado aqui com parceiros também, né? Sim, na verdade, ele surgiu num encontro presencial do Kiwi Lab, onde a gente tinha que desenvolver um projeto, e o meu projeto, junto com uma outra pessoa, que era a Juliana, a gente quis falar sobre gestantes. E ali a gente começou a desenhar o 9 Meses Bem Nutridos. A Juliana tomou outros rumos, ela trabalha em hospital e acabou seguindo meio que essa área, e eu falei, não, esse é o meu projeto, é o que eu quero. E aí eu fui aprimorando, e até hoje é o que me brilha os olhos, esse projeto. Então, eu estou sempre elaborando material, fazendo parceria com mais obstetras e apresentando esse projeto. Sempre perguntando para a Cíntia alguma dica do que eu posso estar melhorando ali na questão do marketing, na questão das apresentações. Mas foi fantástico ver a tua evolução, não só evolução, né, da apresentação, da pessoa, do nutricionista, nesse amadurecimento, mas também financeiro, inclusive, né? Eu acho que isso é muito importante a gente ver que isso vem como uma consequência da dedicação do sonho e da realização, mas é importante também, né? Agora, Fê, muitos alunos e pessoas que nos seguem aqui no Kiwi Lab têm essa dificuldade de encontrar um nicho. Eu creio que o fato de você ser uma super mãe, trimãe, né? Depois a gente vai chamar esses meninos aí para colorir nosso podcast. Ajuda, fortalece, porque é muito de quem você é. Mas eu falo sempre, vamos ser específicos, gente. Vamos trabalhar com um público, né, mais específico para você conseguir estudar mais. E as pessoas têm dificuldade de encontrar o seu nicho ou dificuldade ou medo de achar que vai reduzir muito. Conta pra gente se você teve esse medo, como é que foi pra você essa escolha, porque é realmente um momento de dor para os nutricionistas aqui que nos seguem. Eu tive, sim, muito medo de ficar nichada, porque, se é que a gente pode dizer assim, né, mas porque eu atendia vários públicos, e aí eu falei, bom, eu vou ficar só com materno-infantil, esse é um público que não é frequente, na verdade, ele gira bastante. Os pacientes ficam comigo quase 1 ano, mas aí acabou, a não ser que ela seja gestante novamente. Mas não acontece. Isso, cada vez mais eu tenho pacientes. Na verdade, o que tem acontecido é que elas trazem os filhos depois da introdução alimentar e eu continuo aí. E aí tem uma filha mais velha ou um filho mais velho que está com algum problema, então eu continuo na maternidade e infantil ali. Então, definir por esse nicho fez com que eu me especializasse ainda mais nesse público. E o que me vem também agora, vendo você falar, é a questão também de que nichos se conversam, gente. Existe uma oportunidade aí, porque os nichos, eles estão no grupos de mães. Quando você quer uma dica de um nutricionista, você vai perguntar para quem? Para quem é mãe também. Quem teve as mesmas dores, os mesmos problemas. Então, são grupos que se conversam nas redes sociais, em outros locais, em eventos, e elas vão te recomendar. Então, provavelmente, eu imagino que tenha grávidas, né, que estão passando com você, elas estão ou postando ou se relacionando com outras, e isso vai no boca a boca. Vai sim. Sim, isso acontece bastante. Elas conversam entre elas, né? Então, gestante se identifica com gestante.
por mais que ela tenha as amigas e tudo mais, mas enquanto ela está gestante, ela acaba ficando mais entre elas e acaba tendo indicação de outras pacientes, sim, de outras gestantes. E uma pergunta, ser mãe faz diferença, te dar mais, além de ser nutricionista que estuda isso tudo, você acredita que ser mãe de 3 te ajuda a ter mais experiência e ter mais a confiança dessas mães? Eu acho que me ajuda bastante. Eu me coloco muito no lugar delas, né? A empatia. Então, por muitas coisas que elas estão passando, eu já passei. Eu tive peremese, por exemplo, na primeira gestação. Então, não é simplesmente, eu tô enjoada. Realmente é uma dificuldade, é uma coisa muito complicada. E eu tenho a técnica e a prática. Então, eu consigo, de uma forma mais abrangente, aí, atender as necessidades delas. Então, você que está aí, talvez não queira ser materno-infantil, mas está inspirada nesse papo e fazendo analogias, porque essa é a ideia, né? A gente fazer analogias para o nosso nicho, nessa jornada de descoberta por meio da experiência dos outros. Então, fica aqui com a gente, que você vai aprender muita coisa e vai fazendo suas analogias aí. Aí eu te falo, o que você gosta, né, nutricionista? O que você é como pessoa, como mulher, como amiga, né, quais são os seus hobbies? Porque isso pode te ajudar a nutrir esse lado criativo de buscar um nicho para você. Você é esportista, você gosta mais de cozinhar. Nós temos uma colega, né, que é a Renata, lá do meu consultório de sucesso, e ela foi por um caminho do nicho das mulheres que não têm tempo e que querem cozinhar e aprender a fazer coisas mais gourmet de forma rápida, prática. E ela tem até um hashtag específico e está deslanchando. E, inclusive, montando grupos para mulheres dentro de empresas, mas que queiram cozinhar também. Então, olha aí, né? É a mulher que tem determinados comportamentos. E porque ela era isso, ela gostava de cozinhar. Então, se você gosta de esporte, gosta de meditar, vai buscando aí, assim como a Fernanda buscou e encontrou aí na maternidade algumas dores de mulheres, ao qual hoje ela atende. Fernanda, e o que se alguém quiser seguir esse caminho aí da materno-infantil, quais são os principais pontos? Como é que você diria assim? Ser mãe, acredito que não sei se é um pré-requisito, você pode não ser e gostar da área, e gostar de estudar também, isso não é uma equação. Mas quais seriam os passos que essa nutricionista, quais foram os passos que você percorreu e quais foram as dicas que você deixa aí até? A gente vai chegar aí nos teus segredinhos, hein? Fica aqui com a gente. Como é que a Fernanda conseguiu vender seu programa, minha gente? Ficar com o paciente um ano inteiro, né? Realmente isso é muito legal e eu sei da vibração dela, porque isso foi um sucesso de muito esforço. O que a Nutri tem que fazer hoje para seguir esse caminho desse nicho da materno-infantil? Acho que o primeiro ponto é se especializar nesse nicho, né? Acho que precisa estudar muito, porque tem muitas particularidades. A gestante é simples. Não é nada simples, né? Pode ter muitas complicações, muitos casos específicos, assim, que a gente precisa estar sabendo, como em qualquer outra área da nutrição. Um outro ponto importante são as parcerias com os obstetras, divulgar esse trabalho é importante, então, para as amigas, para as pessoas que você conhece. Eu tenho 3 filhos, então a escola inteira sabe que eu sou nutricionista materno-infantil, então eu falo em nutrição é comigo ali, né? A parte de infantil é toda minha. Professora me mandando, eu posso te indicar a mãe de uma criança, eu tô com a mãe de um aluno meu que está gestante e está precisando de um acompanhamento. Então, se divulgar nos meios que você vive. Com seus amigos, contar um pouco do seu trabalho, e a parceria com os obstetras é fundamental. Isso me fez lembrar um Natal, Fernanda, que a gente começou a colocar no papel essas parcerias. Você lembra disso? Eu me lembro, Cíntia. Eu te pedi um socorro e você, generosa e super especial como falou, olha, eu não tenho muita agenda mais esse ano, mas eu posso conversar com você no dia de Natal. E aí surgiu dessa conversa aí, foi um super presente de Papai Noel para mim, o que me encorajou até onde eu tô hoje, porque eu estava voltando, né, da minha 3ª maternidade e, na verdade, muito em dúvida se daria conta de consultório, o que eu fazia, o que eu não fazia. E aí eu falei, Cíntia, socorro, eu quero voltar, mas eu não sei por onde começar. E aí você estava montando meu consultório de sucesso, né? Acho que foi um pouquinho antes do meu consultório, de montar a primeira turma do meu consultório de sucesso. E aí foi que me abriu todos esses horizontes e me deu coragem para chegar onde eu tô hoje. Eu acho que hoje eu tô num patamar bem confortável, assim, que eu não esperava chegar tão rápido, na verdade. Acho que
eu pulei algumas etapas nesse processo, que foi muito legal. Eu te falo dessa parceria desse dia, porque a gente foi traçando algumas possibilidades, né? Traçando mapa, rotas, e eu falei muito dessa questão. As pessoas da tua escola te conhecem, né? Na escola do seu filho te conhecem. Eu lembro muito do seu medo, né? Mas como que eu faço? Eu vou chegar lá, né? Eu lembro quando você me trouxe depois, no ano seguinte, né? A gente tava virando dezembro. Aí marquei minha primeira aparição. Vou fazer, faço de graça, não faço de graça, cobro ou não cobro. E a gente foi articulando isso tudo, você já era nossa aluna, e é muito legal de ver, né, aquele embrionário hoje, essa mulher segura, profissional, né, falando, não, já tô acima desse patamar, 7 mil já passei, né. Então vai um grau de maturação que nunca ninguém tá refém dos medos, né? Dos medos. Você mesmo falou, eu não achava que eu ia chegar lá e eu ia escolher esse nicho, eu ia me sentir segura mesmo para trabalhar nesse nicho. Gente, todo mundo tá lá atrás, né, em algum momento, né, como a Fernanda teve, mas olha aí. Então, coragem, estratégia, né, parcerias para que a gente consiga desenhar esse nicho e conseguir trafegar em cima dele. Fernanda, o que foi difícil nesse momento, nessa trajetória, assim? Quais são os obstáculos? Dá vontade de voltar e atender todo mundo? Como é que tem não que você precisa dizer? O que talvez sejam as etapas mais difíceis, sem falar, né, do momento atual que a gente está vivendo, mas eu digo assim, ao longo desse período todo. Eu acho que o fato de dizer alguns nãos, né? A gente... Tem pessoas que me conhecem, eu tenho muitos anos já de formada, não vou dizer quantos, mas... E tem pessoas que eu atendi há muito tempo e voltam querendo que eu fizesse. Eu trabalhei com transtornos alimentares, trabalhei em outras áreas já. Então, as pessoas me procuram ainda por esse tipo de atendimento. E eu cada vez mais tenho direcionado para a área de materno infantil, porque é isso que me brilha os olhos, é isso que eu quero, esse caminho que eu quero seguir mesmo. E quanto mais a gente foca nesse nicho que a gente tem, melhor a gente fica. Então, dizer alguns não às vezes é complicado, mas depois a gente vê que isso vale muito a pena, né? Porque provavelmente torna a tua energia, a tua especialização, o teu, né, momento, mais aprendizado, mais bagagem, mais networking que você vai fazendo dentro daquele nicho que você quer trabalhar e pessoas que vão te indicar, né? Minha energia é toda canalizada para o materno infantil hoje. Antes eu atendia o emagrecimento, coisas que não tem muito a ver comigo, mas eu perdia tempo, até porque como não tem muito a ver, eu gastava mais tempo, mais energia, tinha que estudar mais para poder atender essas pessoas. E aí eu falei, não, isso não faz sentido mais. Não faz sentido, né? E aí eu tenho várias colegas que a gente indica. Ontem eu recebi de uma grande colega nossa, ela me mandou um áudio e falou, olha, Fernanda, eu tô com uma paciente assim, eu não atendo, será que eu posso mandar para você? Então é essa troca, né? Ela trabalha com estética, eu trabalho com materno infantil, então a gente tem que fazer saber onde é o nosso... Fernanda, eu quero que você conte aqui a superação que você teve com relação às redes sociais, porque eu participei muito disso. Mas antes, conta pra gente como é que foi a elaboração desse programa, que surgiu, como você falou, de uma oficina que a gente fez presencial. Todo ano a gente tem agora ele virou um fórum, né, presencial, que a gente está esperando a data aí acontecer, mas todo ano que o Lab tem um encontro presencial da qual a Fernanda está falando, que começou com um pequenininho e foi crescendo. Como é que é esse programa? Conta para quem tá aí te ouvindo, se inspire, tanto para materno infantil quanto para outros nichos. Eu sempre tive dificuldade, no começo eu tive dificuldade em que essas gestantes voltassem para o consultório depois da maternidade. Né? E muitas vezes elas ficam perdidas, algumas chegaram a parar de amamentar por falta de incentivo. Eu, na última consulta antes do parto, eu trabalho muito a questão da amamentação para empoderar essa mulher. Então, o objetivo é cuidar da nutrição dela, mas empoderar para, se ela tiver vontade, para que ela amamente, né? Para que ela consiga tomar as decisões em relação à gestação, em relação à amamentação do bebê, com todo o poder que ela puder, com todo o conhecimento. Então, nessa última consulta eu trabalho muito isso, mas elas não voltavam e algumas acabaram me procurando depois de um tempo na introdução alimentar, o bebê com perto de 1 ano que não estava comendo legal, falando, mas eu desmamei por conta disso. Eu falei, não, mas tem alguma coisa estranha, eu preciso amarrar essas gestantes depois, né? E aí fui desenhando, eu falei, bom, mas eu queria que ela viesse, às vezes elas vinham 2 vezes na gestação por conta de uma diabetes gestacional, outras chegavam mais para o final com baixo peso, restrição de baixo peso fetal intraútero,
E aí eu falei, não, isso tudo dá para prevenir se a gente tiver um ajuste na alimentação. E aí eu fui desenhando, eu falei, bom, então se eu fizer uma consulta no primeiro, uma no segundo, no terceiro trimestre, acho que já ajuda. Nossa, mas dá para fazer mais, porque se a gente... E aí foi crescendo, eu cheguei ao número de 9 consultas, onde a gente, geralmente elas vêm entre 6 e 10 semanas, e a gente vai fazendo uma por mês, dependendo da época, a cada 40 dias. O segundo trimestre é mais tranquilo, mas tem a curva glicêmica, então a gente sempre marca uma com 26 semanas. Essas consultas, elas são tematizadas de acordo com a necessidade daquele momento da mãe? São. E daquela paciente. Então, agora, tem um esquema, né, assim, de primeira, segunda, terceira consulta, mas que eu adapto para aquela mãe. Agora, se eu tô grávida de 6 meses, eu entro dentro desse programa, como é que eu funciono para ter essas 9 consultas? No começo, eu fazia só de 9 consultas, e aí tentava jogar isso para frente, mas acabou elas não vinham, faziam 7, 8, acabavam não chegando em 9. Então, eu fiz um segundo programa que é de 5 consultas. Vai adaptando, né? Porque vai entendendo as necessidades do teu paciente, né? E pivotando, muito bom. Sim, fui pivotando. E aí tem o programa de 9 e de 5. Geralmente, eu ofereço de 9, mas quando ela chega... A partir de 30 semanas, assim, eu falo, olha, eu tenho de 5, que a gente pode trabalhar dessa forma. E, Fernanda, eu sei que tem uma estrutura aí de pagamento que a gente conversou, mas você foi firme, né? E isso te fez com que você mantivesse uma renda e uma perspectiva, né? Que é honesto com seus pacientes, mas também te dá uma previsibilidade do teu mês, do teu trimestre. Então, esse paciente, ele paga, de certa forma, antes de fechar, ele termina o programa já fechado o pagamento, né? Geralmente sim, Cíntia, e é muito curioso, porque as pessoas que chegam até mim são muitas vezes indicadas, mas elas pagam à vista. Elas pagam à vista. A maioria eu apresento o programa, eu converso, assim, eu acho que dá 10% parcela, e o restante paga à vista, assim, e não é um valor barato, né? E eu falo, que bom, que ótimo. Eles chegam e pagam mesmo, assim, eu explico direitinho como é que é. Gestante, se você pegar ela naquele momento que você fala, né, do encantamento, sem dúvida, ela vai fechar. Primeiro que você tem o conhecimento, você tem as credenciais, né, tem o jeito gostoso, delicado de falar e tem um projeto para ela, né, não é uma consulta à deriva, tem valor, minha gente, é o que eu falo para vocês. Agora eu conheço a Fernanda de muitos carnavais, tá, gente? Uau. Depois a gente conta no final desse podcast, né, Fernanda? Bom. Mas como é que você venceu a timidez para falar com essas mães, para ir para as redes sociais? Porque é uma outra Fernanda, né, de 3 anos atrás que eu conheci. E de 10 anos, de 15 anos atrás, muito mais diferente, empoderada. Porque eu acredito que isso é muito, né? É a frustração de muitos nutris que querem se lançar em projetos específicos, mas sabem que para ser nichado, para conversar com determinado público, tem que ir lá e conversar com aquele público. Então tem que dar uma palestra, tem que gravar um vídeo, né? Não tem que nada, mas com certeza isso pode ajudar, né? Você foi na escola, montou o material digital, faz um marketing no teu ritmo. O que eu acho que foi uma grande sacada, né, de você conseguir fazer no teu ritmo. Conta isso para as pessoas se inspirarem aqui e aprenderem com você. Eu acho que eu tive uma grande transformação nesses últimos 3 anos mesmo, e meu consultório de sucesso fez toda a diferença aí nesse processo, porque acho que quando eu falava, não vou, você e meu consultório de sucesso estavam ali, vai sim, vai dar certo. Então, me ajudou bastante nisso, mas eu acho que foi assim, eu quero aparecer. Eu sou boa no que eu faço, eu sei que eu sou boa, é esse nicho que eu quero, me especializei e é aí que eu vou. Então, a gente precisa vencer essa timidez. O que te dava mais medo, receio, vergonha? O que era? Eu sou uma pessoa tímida já sempre, assim, né? Mais na minha, assim. Mas eu acho que a questão dos outros nutricionistas, isso sempre me deixou muito preocupada, assim. E aí, de repente, eu falei, não, né? Comecei a me sentir mais segura. Então eu falei, bom, vou na escola, que é dos meus filhos, onde todo mundo me conhece, menos mal.
do que pessoas que eu não conheço. Mas, de repente, ano passado, eu fui convidada para dar uma palestra numa faculdade. Uau. Então... Eu lembro disso. Eu falei, e agora? Eu fui, e foi legal. Saiu perfeito, 100%? Não, mas saiu muito bom. De verdade, saiu muito bom. E aí eu acho que dá para falar mais vezes, e acabei falando outras vezes, outras coisas menores. Gravar vídeo, para mim, sempre foi muito difícil. Mas, principalmente nessa época da pandemia, surgiram alguns desafios e assim, que eu não tinha tempo de pensar. Tem que gravar, então vamos lá. Eu preciso de um vídeo seu para amanhã. Feito, às vezes é melhor do que o perfeito nessas situações. Para mim, valeu muito disso. Como era o feedback das mães nesse começo? Feedback das mães quando você gravava um vídeo, quando você ia uma palestra dessas, que era o teu nicho? Então, o pessoal gosta bastante. Isso eu acho que fez também diferença para que eu me sentisse mais segura e para fazer os próximos, né? O pessoal falou, nossa, que bom, que ótimo, quando que você vai fazer outro, né? Até fiz algumas lives aí durante esse período. Com a correria toda, não tenho feito, mas tem vários pedidos. Você não vai fazer mais live? Quando que você vai... O que mostra, né, gente, que muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas em busca de julgamentos, né, por conta de julgamentos internos ou de outros colegas. A gente tem que quebrar isso, né, trabalhar mais no espírito colaborativo e pegar o feedback de quem de fato te interessa, que nada mais é do que o quê? Do que é o público-alvo, do que o teu nicho lá, a tua persona, aquela mãe. Fiz essa pergunta de propósito, porque eu tenho certeza que é aí que está o desvio, né? A gente fica míope, a gente olha para quem, de repente, não é o principal interlocutor que vai fazer o sucesso da nossa trajetória. Então, precisamos ser melhores, mais positivas conosco, né, nesse momento aí. E celebrar, né? Celebrar cada vitória dessa. Aliás, estamos em momento de celebração, né, Fernanda? Conta aí. Estamos. É que semana esse podcast, hoje é quinta-feira e sábado é meu aniversário. Então é um grande presente poder estar aqui conversando com a Cíntia e contando um pouco da minha história para vocês. Muito bom. E a gente se cruzou em outros carnavais, quando eu tinha restaurante. Fernanda foi empreendedora comigo, ainda como, né? Aliás, antes disso, né, Fernanda? Na realidade, quem nos uniu foi um pouco do transtorno alimentar, das amizades, do networking. E quem diria que a gente ia terminar aqui num podcast, né, trazendo mais nutricionistas para esse formato colaborativo. Continuo doida como sempre, Fernanda, ou eu fui melhorando? Olha, assim, eu acho que você está no mesmo ritmo. Trabalhar com você não é fácil, mas é muito bom. Porque eu acho que eu também costumo pegar bastante coisa para fazer e eu acho que foi um ótimo treino, porque quando eu conheci a Cíntia, eu era estagiária ainda, estava no último ano de faculdade e passei algumas vezes, né, em algumas épocas da minha vida eu trabalhei com ela e cada vez eu fui aprendendo. Eu acho que de uma forma geral, você continua igual, viu, Cíntia? Tô melhorando, eu medito hoje eu tô mais tranquila, até parece, né, minha gente, medito, mas ainda tô nesse foguetinho aqui, agora levando mais gente a bordo desse foguete. Se a gente tiver que deixar uma mensagem final, Fernanda, para você, todas as celebrações, um feliz aniversário, de muita coisa boa, mas se a gente vai deixar uma mensagem aqui para os nutricionistas que querem se especificar, trabalhar em cima de um nicho, e às vezes ainda estão nesse estágio de descoberta e querem fazer e alavancar essas suas carreiras, acreditar, vencer as redes sociais, vencer a timidez, aumentar o patamar de faturamento, que eu lembro que quando você chegou, você estava ali com o consultório ainda em planos, e hoje você está em outros patamares, né, financeiros, hoje você vive do seu consultório, o que é muito legal. O que você diria, né, para esse recomeço de alguns, porque você teve esse recomeço, a maternidade, a vida pessoal, né, de ser mãe de 3 filhos, e ainda tocar programa, tocar essas grávidas, esses filhos dessas grávidas, demanda, né, é uma carga, só que ao mesmo tempo, recentemente eu fui para casa da Fernanda, adoro meus alunos, meus amigos, tudo é uma família, tudo junto e misturado, tomamos um vinho, cozinhamos juntos, e ela lá cozinhando divinamente bem, aquelas crianças, ensinando a minha criança a ler um negócio lá diferente, marido maravilhoso, a mãe. Como é que é essa mulher que é mãe, que quer se enveredar nesse cenário de consultório, seja maternidade ou não? O que você deixaria nesse senso de equilíbrio que você, com essa calma, e foi aumentando o patamar de faturamento, nichando, se libertando? O que a gente pode deixar de legado aí, Fernanda?
Eu acho que a primeira coisa é você ir atrás do seu sonho, né? Assim, meu coração sempre foi materno-infantil desde a faculdade. Era a matéria que eu mais gostava, mas eu não tinha tido oportunidade de trabalhar com isso ainda. E quando eu tive o terceiro filho e falei, vou voltar, eu falei, eu vou voltar, mas eu vou voltar para trabalhar com o que eu sempre tive vontade. Então eu não desisti do meu sonho, eu deixei ele guardado um pouquinho, porque recém-formada, foram me levando para outros caminhos, o que foi ótimo, aprendi muito em várias áreas, muito com você, muito com transtornos alimentares, mas não esqueci meu sonho. Então eu acho que a gente tem que ter ele guardado, não pode perder de vista o nosso sonho e ir atrás daquilo que a gente quer. Para fazer tudo isso, eu tenho que me organizar. Então, eu acho que demorei um pouco, né? Nem sempre as coisas saem exatamente como eu quero, como eu planejo. Foram algumas noites que eu não esperava mais ficar sem dormir, mas vale a pena porque eu estou fazendo uma coisa que eu gosto e é aquilo que é para mim. Então, eu ainda estudo muito à noite, tarde da noite, de madrugada, ou alguns finais de semana. Mas é a forma que eu consigo. Neste momento que nós estamos, eu acho que para mim foi bem importante porque eu tinha uma dificuldade em separar o meu horário dentro de casa. Então, quando eu estava no consultório, ok, fazer minhas coisas, mas às vezes precisava voltar para casa e não conseguia produzir em casa. Mas eu consegui me organizar e meus 3 filhos começaram a entender que eu trabalho também, que mesmo estando em casa eu trabalho, então com o paciente ou sem. Então, às vezes eu falo, agora eu preciso trabalhar. Né? Preciso produzir, preciso escrever, preciso responder para paciente, enfim, algumas coisas. E eu sempre faço. Então, acho que a gente se colocar, mesmo dentro da nossa casa, né? Dentro da nossa família, falar, olha, mesmo não estando no consultório, a gente tem que ter o nosso horário específico para fazer as nossas coisas. E assim eu vou tentando. O marido compreende também, né? Você tem um senso de organização e eu acho que de discernimento mesmo, né? Eu já vi ela atuando como mãe ali, tem uma coisa de postura mesmo. Achei muito bacana e me inspiro muito em você também nesse sentido, da liderança, da carreira, da liderança, da mudança, da liderança da maternidade, né? Da vida. Parabéns, que venham muitos mais cifras, corações, ajuda na vida dessas mulheres, dessas mães, como você. Mas eu quero saber, a energia vital que vem de toda essa determinação aí, Fernanda, nessa semana aí de celebração, vem de onde? Vamos chamar essa turminha de futebol aí para parabenizar e finalizar esse podcast aí com 5 estrelas? Vamos, vem cá. Esse trio e aí, ó, eu preparei uma surpresa aqui para vocês também, olha lá. É isso aí, gente, ó, nutrição é poder, maternidade é beleza e a gente pode trabalhar e conquistar todos os espaços. Às vezes eles ficam meio bravos com a gente que trabalha muito, né? Mas a gente é fonte de orgulho, não é isso? Mamãe é fonte de orgulho pra vocês? É isso aí, né? Fê, parabéns pela sua carreira, pela sua maternidade aí, pelos meninos lindos. E aí, seguindo depois da quarentena, um novo jantar. Um beijo enorme! Obrigada, eu que agradeço, viu? Ai, minha mãe. Tchau, tchau, gente.